conversar um pouco? A gente está aqui mais ou menos no meio do Rio Tubarão, né? Na porção média do Rio Tubarão. Vocês lembram ontem que eu falei, né? Do rio, né? Olha, a primeira coisa que eu queria que vocês olhassem é a questão da... Quando vocês estão vindo desde Tubarão, é a vegetação ao lado do rio, né? Grande parte dessa vegetação não existe mais, ela foi suprimida, ela foi cortada, né? E virou pasto, grande parte dessa área virou pasto. Aqui onde a gente está, certamente era uma área de retirada de pedra, né? Tá vendo aqui esses montes aí, ó? Né? Eles retiravam pedra do rio e vendem essa pedra do rio. Isso faz com que o que acontece com o rio, que a gente pode ver, primeiro que o volume de água é bem pequenininho, você vê que tem a diferença da profundidade do rio aqui e lá em Tubarão, né? Lá é um rio bem mais caudaloso, bem mais fundo, né? Aqui bem rasinho, dava pra gente, na verdade dá pra caminhando, se me encher o saco vou fazer andar até lá, hein? Tá vendo? Tá bem rasinho aqui, né? Bem raso, né? Dá até pra dar um mergulho aqui, na verdade, no verão. Não, então, isso que eu tô falando pra vocês, ó, o que vocês têm aqui de contaminação, na verdade, esgoto. É esgoto, não tem mais que isso. Que é algo que dá para resolver fácil. É só você colocar tratamento de esgoto na cidade, né? E a gente fazer um processo de plantio aqui, né? Para você evitar a erosão. O que está acontecendo aqui, vocês olham aquele barranco lá, ó, gente, aquele lá, ó, esse barranco lá, tá vendo? Ele vai erodindo. Cada chuva que tem, ele vai tirando um pedaço do barranco. Aí o rio vai alargando, vai ficando cada vez mais largo e mais raso. Em vez de ele ficar fundo, né, com aquela calha bonita que ele tem, né, com a mata caindo, então ele vai ficando cada vez mais raso e mais largo. Né? Então, e o que a gente tem um problema grave aqui é de falta de água, não é de falta de profundidade do rio. Não adianta vir aqui dragar o rio, não é isso que vai resolver. A gente tem pouca água no rio hoje. Né? A água do rio está diminuindo, não é a profundidade dele só, é a água que está diminuindo. Se a gente aumenta a profundidade do rio com uma draga, vai ficar com pouca água, só que fundo. Né? Lá embaixo, aquele filetinho de água. Mas a gente tem pouca água, porque a gente tem que cuidar dessa água que vem para cá. Tá todo mundo usando, todo mundo desmatando, então essa água não chega no volume que ele deveria chegar. A gente está com pouca chuva também, né? Vocês sabem disso, né? Está com um volume pequeno de chuva. E ao mesmo tempo, esse tipo de bobagem que se faz ali, tá vendo? Ó? Olha essas pedras que eu coloco ali no meio, ali também, né? Isso vai mudando todo o curso natural do rio, né? E isso vai assoreando cada vez mais ele, né? Ele vai ficando cada vez mais raso, cada vez mais largo. Isso chega um momento que ele perde o canal. O rio ele se perde, ele não sabe por onde ir mais. Vocês vão ver aqui agora, já viram para lá e vão ver mais para lá, que tem um monte de ilhas se formando no rio. E ele começa a perder o leito dele. Ele começa a se perder, não sabe para onde ele vai, né? Então o rio começa aí a ficar com uma quantidade de água muito pequena, tão pequena. Aqui vocês podem ter certeza que há 20, 30 anos atrás as pessoas pescavam aqui. Né? Hoje você não tem mais quase nada, porque... Aí nós vamos direto para o pescando. Então, você tem pesca hoje mais lá na frente. Né? Não pode? Aonde? Lá na fonte. Não, na verdade, por que não pode? Por causa do Não, você não viu ontem a palestra, seu José Mané? Não está tudo poluído. Né? Não é tudo poluído, né? O que a gente tem são problemas de esgoto, mas não é que ele é todo poluído, né? Não é isso, né? Não é todo poluído. A gente tem alguns pedaços poluídos, né? Vamos dizer assim, né? Alguns pedaços piores. Porque então, mas o fato de ele ser escuro, viu que ele está bem verde agora? O rio está bem verde, bem verdão assim. O que acontece? Você tem pouco volume de água e muita alga vindo, né? Você tem muita matéria orgânica caindo. O rio aqui nessa região aqui, gente, ele é raso, e ele não produz muita coisa a ele mesmo. Ele precisa do resto da matéria orgânica que cai nele para ele viver. Ele não produz muito. Quanto mais fundo a gente vai, ele começa a viver mais, ele produz mais, né? Aqui não, ele depende dessa matéria orgânica de fora. Só que você corta toda essa área aqui, deixa essa área dessa maneira aqui, né? Tira ó, essa vegetação toda. Aqui ainda é uma das poucas áreas que a gente tem vegetação, né? Mas quando você tira essa vegetação, esse rio ele acaba sendo cada vez mais estéril, né? Só água. Aqui onde a gente está não é. Isso aí, Não era o leito do rio? O leito do rio pode. Não sei se é exatamente aqui, né? Mas aqui, Porque olha lá. o que acontece aqui que certamente era uma área de exploração de pedra, né? Não, porque tipo assim, acho que a partir do momento que começaram a explorar, eles foram. Exatamente. Ele vai ficando menor, mas o que eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu quero que vocês prestem bem atenção é o seguinte. A gente está com um problema maior no rio, é de falta de água no rio.
Não é a profundidade que é o problema, é falta de água, porque o rio ele podia subir um pouco mais, né? E ele continuava nessa área aqui, mas tem pouca água. Não adianta afundar o rio, a gente precisa de água no rio. E essa água no rio só vai chegar se a gente cuidar da água que está chegando no rio. A gente usa demais essa água. Aí as pessoas usam para irrigação, para agricultura, para o gado, para isso, para aquilo, e a água acaba não chegando no rio. Então a gente tem pouca água, cada vez menos água no rio, né? E aí esse é um problema maior hoje, né? Tá? Tá certo, meninos? Vocês têm uma dúvida? Hein? Qual é a forma que a gente pode Não. proteger essa água? E como é possível voltar a ter peixe nesse rio? Possível, claro, a gente tem que ter cuidado dessa água. Como é que a gente tem que cuidar da água? Cuidar da água de cada um, como é que a gente usa essa água de casa, não desperdiçar água, né? Não pode desperdiçar água, não jogar água fora, manter a torneira aberta o tempo todo, né? Sempre ter A cuidado nossa com água essa é desse água. rio? que nós Nossa usamos? água é desse rio, é desse rio. Só que ela é tratada. Mas essa água aqui não está contaminada no nível suficiente que a gente não possa, pouco no tratamento, usar ela, né? A gente vai para um lugar agora, a gente vai gastar muito dinheiro para tratar, né? A gente vai indo para um lugar. Quanto mais vai subindo agora, o rio vai ficando cada vez pior, né? Tem uns pedacinhos que está bem ruim. Mas o que não se pode fazer é isso, coisa, né? Plástico, né? Esse tipo É um comércio também. Essas pedras são vendidas, Essas pedras né? são vendidas, né? As pessoas colocam no jardim, né? Ou então faz um lago na beira de casa e põe essa pedra dentro, né? Então isso não é bom fazer, né? Não deveria fazer isso. Esse é o seixo para você. Esse é o seixo famoso. O famoso seixo, né? De jardim, que as pessoas usam em jardim, né? É o seixo de jardim. Então, a exploração desse seixo aqui, ela deveria ser muito bem controlada, né? Muito bem controlada, mas não é, né? Claramente a gente tem aqui uma área que foi largada, abandonada, deve ter alguém que tem uma licença para usar, e ela é largada, então cada chuva que vai, você joga mais areia no rio, né? E vai tapando esse rio, comatando esse rio, tá bom? Tá certo, meninada? Certo, tá certo, professor. E aqui o que a gente vê, ó, desse lado de lá, a gente pode ver que tem um pouco de mata ainda, né? Um pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas tem um pouco, né? Ontem tem umas vaquinhas em cima, ó. Onde? Vaca ciliar. Deveria ter mata ciliar. Né? E aqui não deveriam ficar aqui também. Elas não deveriam, elas Então, o que podem cair, acontece que... né? Porque elas fazem cocô. Não, e assim, mais do que isso, ela vem tomar água, né? O Ela gado desce aqui e toma água. desce tomar água. E aí nessa descida de tomar água começa a erodir. Então na verdade você tem que tirar a água daqui e levar para lá, não deixar que o gado venha tomar muita água no rio, né? Ele começa a erodir esse leito do rio, né? Bom, o que mais que vamos ver aqui? Olha aqui, vem aqui ver, você vê. Essa água